Glória a Deus. A Casa de Paz, ela é marcada por muitas histórias. Não sei se vocês perceberam, acho que sim. Quase sempre quando a gente ia falar de algum nível de estudo, alguma coisa, a gente contava uma história, né? E eu quero ler com vocês uma história nessa noite. Eu queria que se você pudesse abrir comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 45. Gênesis 45. Amém? Tá aqui, Lelê? 45:1. Que vai dizer assim, ó. Então José, não podendo conter diante de todos que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos a minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Ele levantou a voz em choro, e de maneira que os egípcios ouviram, e também a casa de Jacó. E disse a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? Seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse Jesus a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por às vezes vendido para aqui. Porque para a conservação da tua vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra, para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a tua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Amém? Vamos orar? Você pode fechar seus olhos, curvar a tua cabeça? Pai, é no nome de Jesus que nós oramos. Eu peço, Senhor amado, que o Senhor nos dê uma graça nessa noite, uma graça de entender o texto, de poder entender aquilo que o Senhor quis falar por todo o tempo através dessa passagem. Eu oro, Senhor, para que o nosso coração receba a Tua palavra, que ela traga clareza, ilumine os nossos passos e os nossos caminhos, e nos ajude, Senhor, com aquilo que devemos fazer adiante. Por isso eu oro a Ti, e eu peço ao Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Essa história que nós lemos, ela é praticamente o desfecho dela. Ela é a história de um rapaz chamado José. E antes de eu começar a entrar na história, eu quero te dizer que essa história, ela vai levar você a entender exatamente qual é a intenção de Deus acerca da sua vida. Eu tenho certeza que isso aconteceu. Muitas vezes você olhou para essa história, ou algumas vezes você olhou para essa história, e foi aplicada essa história a você de alguma maneira. Mas eu quero dizer para você exatamente o que essa história ela quer dizer. O José, ele foi um jovem que Deus falou com ele, ainda muito novo. E Deus falou a José que ele seria honrado pelos seus irmãos e pelos seus pais. E esse sonho, essa visão que ele teve de Deus, ela acarretou a ele ser levado. Os irmãos ficaram irritados com ele, acharam que ele estava querendo ser mais do que ele era, e então venderam José. E a partir dali, José, ele entrou numa escalada da vida dele em que tudo dava errado.
ele foi vendido, ele foi parar no Egito, e lá no Egito, ele foi trabalhar na casa de um homem chamado Potifar. E quando as coisas pareciam que quando as coisas pareciam que ia engrenar, pô, eu estou longe de casa, estou longe da minha família, então agora vai. Agora eu consegui um emprego, eu sou honrado no meu emprego, o dono da casa confia em mim, então agora eu vou conduzir minha vida. E num determinado momento, ele é constrangido, conta uma mentira sobre José, e por conta dessa mentira, José vai parar dentro da prisão do palácio de Faraó. Ele é um homem preso agora, ele não é apenas um homem longe da sua casa, longe da sua família, ele é um homem prisioneiro, ele está preso ali. E não há assim nenhuma perspectiva do José de sair daquela cadeia, de retomar a sua vida. Ele está longe de casa, ele está longe dos seus pais, está longe dos seus irmãos, ele está ali, e tudo de forma muito injusta para José. Tudo na vida de José, até aquele momento, parecia tudo uma grande injustiça. Os seus irmãos ficarem invejosos, ficarem com raiva e venderem ele ser acusado de uma coisa que ele não fez na casa de Potifar, e agora ele está longe de casa, e pior, ele está no pior lugar para se estar, está preso. E aí a vida do José vai passando por todos esses percalços, até o dia em que José, de um dia para o outro, José se torna uma pessoa extremamente importante para toda uma nação. É o dia em que o faraó tem um sonho e pede para que então José interpretasse o seu sonho. E o José, por uma capacidade divina, ele interpreta o sonho de Faraó. E não apenas interpreta o sonho de Faraó, porque o sonho de Faraó apontava para anos de boa colheita, um ano de muita abundância, mas depois para tempos de muita dificuldade, grande escassez. Então o José, ele interpreta o sonho, que seria algo que aconteceria no futuro, e não apenas interpreta, mas ele dá um conselho a Faraó, para que o Faraó armazenasse em uma grande quantia, para que no tempo da escassez, ele tivesse recurso para manter a sua nação. E o Faraó fica tão encantado, mas tão encantado, não apenas com a interpretação, mas com a capacidade de administrar do José, o entendimento que ele tinha sobre administrar, que ele tira aquele rapaz lá do calabouço, lá daquela prisão, e o coloca como um homem para se sentar num trono apenas abaixo de Faraó. Ou seja, todo o Egito respondia a José, e José só respondia ao único homem, que era Faraó. E ele estava muito longe da sua casa, ele estava muito longe de seus pais, ele estava muito longe de seus irmãos. O José, ele tem 2 filhos. Depois de passado algum tempo, ele se casa, ele tem 2 filhos. E os 2 nomes dos filhos de José significam: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. E o outro nome do filho deles dizia: eu já não me lembro nem do trabalho e nem da casa do meu pai. Porque literalmente José havia crescido na terra da sua angústia. Ele se tornou um homem importante, de fato, ele cresceu naquele ambiente de dor, de angústia, e talvez alguns coaches hoje diriam: tá vendo, José é um grande exemplo para a gente. E ele estava dizendo: eu já não me lembro mais, eu já não consigo lembrar muito como era a casa do meu pai, devido ao tempo que eu fiquei distante, o tempo que eu fiquei longe. Quando nós olhamos para essa história, quase sempre nós somos conduzidos a entender sobre um Deus que muda situações. Isso é verdade. Nós olhamos para a história e quase sempre, numa condição voluntária ou às vezes involuntária, nós somos levados a associar a nossa vida, a nossa história, à história do José. Porque alguns de nós, ou todos nós, em algum momento da vida, passou ou passa, está passando por um momento de muita dificuldade.
E todo mundo que está passando por uma dificuldade tem o desejo de sair da dificuldade. José foi humilhado e às vezes quando a gente está passando pela humilhação, a gente quer sair da humilhação. Quando a gente está naquele momento de dificuldade, de prisão, e prisão é um lugar de restrição, a gente está restrito. Às vezes a gente está restrito na saúde, às vezes a gente está restrito na vida financeira, a gente quer sair daquela restrição. E quando nós vamos para a história do José, e quando nós olhamos a história do José, um menino, um sonhador, que foi vendido pelos irmãos, que foi injustiçado na casa de Potifar, que foi colocado como um prisioneiro no reino de Faraó, no Egito, e que agora Deus o levanta, e o Deus o faz assentar nas maiores cadeiras da maior nação da sua época, e aí o nosso coração diz, é isso que Deus tem que fazer comigo, eu preciso viver esse tipo de experiência, aonde Deus me tira da onde eu estou, essa vergonha sai de mim, esse medo sai de mim, essa restrição vai sair da minha vida, então Deus pode me elevar, Deus pode pegar a minha vida e colocar lá em cima, Deus pode me tirar desse momento que eu estou passando, e me colocar num momento muito alto, e quase sempre nós olhamos para esse texto, e acreditamos que Deus está dizendo para a gente, que vai nos tirar desse lugar, e vai nos colocar lá em cima, amém? Mas não é isso que esse texto está dizendo. Como assim, pastor? Eu estava aqui já, ó. Não é isso que esse texto está dizendo. Esse texto, embora revele um Deus que pode fazer isso, embora esse texto aponte para nós um Deus que tem poder de fazer isso, e eu não estou dizendo que Deus não pode fazer isso com a sua vida, eu não estou dizendo que Deus não pode fazer isso com a sua família, o que eu estou dizendo é que esse texto não está falando sobre isso. O nosso Deus pode fazer, mas não é sobre isso que esse texto está dizendo. Esse texto, ele está falando sobre uma outra coisa, e nós precisamos entender o que esse texto está dizendo. E quando nós entendemos o que esse texto está dizendo, e se nós acreditarmos nesse texto, e nós acreditarmos que esse texto é das Sagradas Escrituras, esse texto vai nos conduzir a uma decisão de vida. E é isso que nós precisamos entender nesse texto. O que nós precisamos entender é que Jesus disse que todas as Escrituras, tudo que foi escrito pelos profetas, foi escrito para revelar quem ele era. Ele chegou a dizer para os fariseus, olha, vocês acreditam que pelas Escrituras vocês vão ter a vida eterna, e elas falam sobre mim. Tudo que está escrito no Antigo Testamento, no Novo Testamento, tudo que foi escrito pelos profetas, tudo que Moisés escreveu, tudo que os homens disseram, acredite nisso, ele estava apontando para uma única pessoa, e não era eu e não era você, mas era Jesus Cristo. Aí você fala, pastor, mas então aonde está Jesus Cristo nessa história do José? Aonde que eu consigo enxergar? Porque Jesus, ele vai nascer milênios depois. Aonde você está vendo Jesus aqui, pastor? O que nós lemos foi exatamente o momento em que José diz aos seus irmãos, não se constranjam, foi por causa deste dia que tudo aconteceu na minha vida. Agora, o que nós precisamos entender é que tudo que está escrito no passado, antes de Jesus vir à terra, antes de Jesus se fazer homem, antes de ele vir e estar entre nós, tudo que foi escrito para nós entendermos o que é que de fato ele veio fazer. E se nós entendermos o que de fato Jesus Cristo veio fazer, nós vamos entender onde a nossa vida se encaixa na história de Jesus. Eu garanto para você que durante muito tempo, ou ainda hoje, muitas pessoas têm apresentado Jesus como alguém que veio para facilitar a sua vida. Se você está doente, ele vai te curar. Se você está passando por necessidade financeira, ele vai melhorar a sua vida financeira. Se você está passando por algum nível de vergonha, ele vai te exaltar. E eu quero dizer, ele pode fazer isso, mas esse não é o maior propósito da vida de Jesus nessa terra. Não é. Não é. E nós precisamos entender qual é o maior motivo pelo qual Jesus passou por essa terra.
E esse texto revela isso. O José, ele é o menino que foi destacado pelo pai para ser honrado. E quando ele revelou que todos os seus irmãos se dobrariam diante dele, isso causou um ciúme entre os irmãos, e os irmãos então decidiram vendê-lo. Eles não apenas decidiram vendê-lo, mas eles decidiram não apenas vendê-lo, mas fingir que ele havia morrido. Eles pegaram ali uma roupa, banharam em sangue, e quando venderam o seu irmão foi embora. Ele chegou para o pai do José e disse assim: pai, olha, nós estávamos no campo cuidando das coisas do Senhor, e então algum animal veio e rasgou o José, matou o José, mas nós nem sequer conseguimos ver o seu corpo, apenas o que achamos aqui foi esse manto banhado em sangue. A mão daqueles homens estavam banhados de um sangue mentiroso. Aqueles homens haviam vendido o seu único irmão, o seu irmão mais novo. E o seu irmão mais novo agora estava longe deles. E eles então agora carregavam uma grande culpa. A culpa de ter vendido o seu irmão. E a culpa de ter mentido para o seu pai. A culpa de ter mentido para a mãe de José. O pai de José, Israel, ele passou anos da vida dele acreditando que o seu filho havia sido morto no campo por uma besta fera. A mãe de José morreu acreditando que o seu filho havia sido morto por uma besta fera. Só que todos os irmãos de José sabiam que tudo aquilo era uma grande mentira, e eles sabiam que eles eram culpados de todo o sofrimento dos seus pais. E eles sabiam que eles eram culpados de todo o sofrimento do seu irmão. No capítulo 42 do livro de Gênesis, quando a fome está sobre a terra, e José já é o governador do Egito, o pai deles, o Israel, diz para os seus filhos: subam até a terra do Egito, porque lá tem cereal, lá tem comida, comprem comida lá. E quando eles chegam lá, José já está muito diferente, eles não reconhecem que é José. Mas José sabe quem eles são. José foi o rapaz que foi indefeso, lançado numa cova e vendido posteriormente. Mas agora José não é mais aquele menino indefeso. José não é mais aquele rapaz que está sendo pegado de um braço para o outro, por uma perna, sendo lançado, depois vendido, e aos gritos pedindo para não ser vendido. Ele mesmo assim foi vendido e foi levado embora. Ele já não mais é essa pessoa. Agora José, ele é o maior homem apenas abaixo de Faraó, na maior nação que existia naquela época. Ele era um homem que tinha poder de matar e deixar viver. Ele era um homem que a palavra dele valia em toda uma nação. E o que ele desejasse falar e o que ele desejasse fazer, aconteceria. Imagina se você tivesse esse poder. Imagina se você tivesse o poder de julgar aqueles que te machucaram injustamente. Imagina se você tivesse o poder de ser autoridade sobre aqueles que injustamente te fizeram mal. E eles se aproximam de José e eles querem negociar com José. E o José começa a ser duro com eles e diz: vocês vieram aqui para ver a terra, para saquear a terra, para roubar a nossa terra. Vocês vieram descobrir quais eram as nossas fraquezas. E eles começam a dizer: não, nós não viemos a isso. Nós só viemos comprar comida, nós só viemos comprar cereais. E José não falava com eles na língua materna deles, mas José falava na língua egípcia, e ele utilizava-se de um tradutor. Então os irmãos dele começaram a discutir na frente de José, na língua materna deles, não sabendo que José conseguia entendê-los. E eles falavam: vocês estão vendo o que está acontecendo com a gente agora? Nós estamos passando por esse apuros porque nós vendemos o nosso irmão, porque nós deixamos ele ir embora, e porque nós mentimos para o nosso pai. Agora tudo isso que está acontecendo com a gente aqui nessa terra é porque nós somos culpados. Estavam diante de Jesus, estavam diante de José.
E eles sabiam que todo aquele constrangimento, tudo o que estava acontecendo ali, estava acontecendo porque eles eram culpados. E eles começam aí a tentar se justificar e falar, não, nós não viemos. Então José, ele começa a fazer uma série de perguntas. Por acaso o pai de vocês está vivo? E o José, ele entra num momento de relacionamento com eles, e em questionar, e de pedir coisas para eles. Eu quero que vocês tragam o meu irmão mais novo, que o irmão de vocês mais novo. Eu só vou acreditar que vocês não são espias se vocês trouxerem o irmão mais novo de vocês. Quando nós entramos no capítulo que nós lemos, o 45, é José dizendo, não fiquem tristes, porque tudo que eu passei, o fato de vocês me venderem, o fato de eu parar na casa de Potifar e depois eu ser colocado numa cadeia, o fato de eu passar anos na cadeia e depois chegar até onde eu estou nesse exato momento, agora eu entendo porque eu passei por isso. E o que nós precisamos entender é que esse texto está falando de Jesus Cristo. Nós precisamos entender que Jesus Cristo veio ao mundo e Ele passou o que passou e Ele morreu como morreu por nossa causa. Ele veio a este mundo e Ele se fez homem, porque Ele é Deus, e Ele se fez carne e habitou entre nós, porque nós éramos culpados. Isaías 53 vai dizer que enquanto Ele sofria, nós olhávamos para Ele dizendo, Deus está o castigando, mas o texto vai dizer, mas verdadeiramente o castigo que estava sobre Ele era o castigo que nos trazia paz, e Ele levou os nossos pecados, estava sobre Ele os nossos pecados estavam sobre Jesus, e foi por causa disso que Jesus veio à terra. Jesus Cristo veio à terra não para trazer uma filosofia bonita para se viver. Jesus Cristo não veio aqui para dizer, olha, eu tenho um estilo de vida diferente para vocês, se vocês quiserem, esse é o estilo de vida. Não, Ele veio porque nós éramos culpados, e nós éramos muito culpados, e Ele agora tem autoridade, se que Ele quiser, de nos lançar fora, mas Ele não quer. O que nós precisamos entender é que Ele foi para aquela cruz quando Ele não tinha culpa alguma. Ele morreu naquela cruz para pagar os nossos pecados, porque nós tínhamos culpa, porque nós pecamos, porque nós estávamos longe de Deus, e porque nós sim éramos merecedores de todo o castigo de Deus, mas Ele levou sobre Ele todas as nossas dores, assim como José sofreu todas as dores de ser vendido, de ser abandonado, de parar na casa de um homem, de ser injustiçado, de ser um prisioneiro, de passar por tudo que ele passou e chegar ao lugar mais alto de uma nação. Jesus Cristo também fez isso. Ele se fez carne, habitou entre nós. Em nenhum momento Jesus Cristo tentou tomar uma cadeira de poder na face da terra para ser um rei como os outros reis são. Mas a Bíblia diz que Ele foi como uma ovelha muda ao matadouro. E diante daqueles que iriam o matar, Ele não abriu sequer a sua boca. E quando ele diz, José diz para os seus irmãos, eu entendo que eu passei pelo que eu passei, por um único motivo, para preservar a vida de vocês. E é exatamente isso que nós precisamos entender quando nós falamos de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele passou pelo que passou para preservar a nossa vida. Ele sofreu o que sofreu para preservar a nossa vida. Ele passou pelo que passou para nos dar a possibilidade de já não estarmos longe da vida, mas agora termos vida. Vocês conseguem perceber que José poderia matar os seus irmãos? Vocês conseguem perceber que José tinha autoridade e condições
de se vingar dos seus irmãos. Mas ele entende, mesmo debaixo da sua limitação, porque José era um homem falho como todos os outros homens. Ele entende dentro da sua limitação que toda a dor e todo o sofrimento que ele passou foi para aquele dia. Foi para que os seus irmãos pudessem ter um lugar para terem segurança, para serem alimentados e para serem cuidados. E esse texto aponta para Jesus, porque o que Jesus veio fazer para a nossa vida é exatamente isso. Ele veio para morrer no nosso lugar, para que nós tivéssemos vida. E ele disse, uma vida com abundância. Se você olhar para o texto de Gênesis, do capítulo 42 em diante, você vai perceber que o mundo estava passando por uma grande fome e apenas um lugar tinha comida. Todas as nações padeciam grandes necessidades. Todo mundo estava procurando um lugar para se alimentar, para comer. E todo mundo estava passando por uma grande dificuldade. E havia apenas um único lugar, governado por um único governador que tinha comida, e era no Egito. E quando eles chegam ali, eles descobrem um homem que poderia condená-los, que poderia matá-los, que poderia vingar a eles. Mas ele decidiu não fazê-lo. Ele acolheu aqueles homens, ele deu comida, deu bebida, e ele deu um lugar para que eles pudessem ficar. Diante daquele mundo cheio de fome, aqueles homens encontraram na misericórdia do seu irmão um lugar para estarem, um lugar para criar suas famílias. E é a mesma coisa que Jesus Cristo veio fazer por nós. Ele nos amou muito, ele se entregou por nós naquela cruz. Enquanto o mundo padece de fome, de sede, ele nos convida para estar num lugar de segurança, em um lugar em que nunca mais nós teríamos fome, em um lugar que nunca mais nós teríamos sede. O único lugar que eu e você entramos nessa história é porque nós somos irmãos de Jesus. Porque Jesus Cristo, ele é o primogênito Filho de Deus. Ele é o primeiro entre todos os filhos. A Bíblia diz que Jesus não se envergonha de chamar a nós como irmãos. E se nós temos a possibilidade de estar no lugar à mesa, é porque ele sofreu todas as nossas dores. E se nós temos uma possibilidade de termos uma vida com esperança, é porque ele se entregou por nós. Porque nós éramos culpados. Talvez se alguém chegasse para José, se José contasse a história dele para alguém, alguém diria para José, José, manda esses caras embora. Imagina, rapaz. Esses caras te venderam aí de qualquer jeito. Contaram uma mentira para o seu pai passou anos sofrendo sua morte. E aí agora você vai receber esses camaradas, manda matar. Traz seu pai para cá. Jesus podia nos condenar. Cada um de nós, todos nós. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Todos nós, irmãos, todos os homens pecaram, todos. Não existe um sequer. Mas ele decidiu dar a vida dele por nós. Se nós olharmos para a história do José, nós não podemos nos enxergar no lugar de José. Nós temos que enxergar Jesus ali. Porque esse texto que nós lemos aqui, ele não fala de Deus me fazendo triunfar. Ele fala de um Deus me perdoando. Ele não fala da minha vida que está lá embaixo e Deus me exaltando. Ele fala de um homem que tudo sofreu para aqueles que não tinham mérito algum chegassem ao lugar de segurança. E somos nós. E por que eu disse, se nós entendemos essa mensagem, isso nos leva a uma decisão. Porque ou eu acredito que isso é uma verdade, ou eu acredito que essa história fala de Jesus, e eu acredito que Jesus de fato morreu naquela cruz por minha causa, para pagar os meus pecados, para que eu tivesse uma esperança de sentar na mesa com Ele, então isso vai me remeter a uma decisão.
Vocês conseguem compreender que quando José se revela aos seus irmãos, algum deles poderiam dizer: José, quer saber? Eu não quero morar com você não. Olha, você está num lugar bom, num lugar privilegiado, tem comida no Egito, mas quer saber de uma coisa? Eu não quero morar com você não. O fato de José se revelar como governador do Egito, irmão deles, não garantiria que de fato eles morariam no Egito, de fato eles aceitariam o convite de José. Mas nós precisamos olhar que diante deles se abriu uma grande possibilidade. Uma grande porta de salvação se abriu para eles. E não apenas para eles, para os seus filhos, para os seus netos e para toda uma geração. O que Jesus Cristo veio fazer nessa terra, eu volto a dizer, eu volto a reafirmar isso para vocês, para que vocês tenham a compreensão clara do que é o Evangelho, para que vocês entendam profundamente o quanto Deus amou vocês e me amou. Que Ele nos amou tanto, mas Ele nos amou tanto, que em vez de nos condenar, Ele quis nos salvar. Que em vez de nos lançar fora, no lugar onde não tem nada, Ele decidiu nos colocar no lugar onde tudo tinha, e tinha em grande, e tinha em muito, e tinha em abundância. Esse é Jesus. Essa é a grande obra de Jesus Cristo. Jesus pode fazer tantas outras coisas, como Ele faz. Pode curar, pode libertar, pode abrir portas, Ele pode fazer uma série de coisas. Mas a grande obra de Jesus é essa, é perdoar pecadores e levá-los a um lugar melhor. Essa é a grande obra de Jesus. É sobre isso que toda a Bíblia fala. É sobre isso que toda a Escritura vai dizer. Todos os profetas, quando falam de Jesus, falam sobre esta obra, sobre esta grande salvação. É sobre isso que Isaías disse, é sobre isso que Jeremias disse, é sobre isso que Oséias disse, é isso que Moisés disse. Daniel disse, todos os profetas falaram sobre este grande dia. E este grande dia aconteceu. Se você pegar a história de Jesus, eu quero encerrar. Você pode abrir o texto. E alguns podem contar a história de Jesus como um homem que foi pego desprevenido. Ele foi morto porque alguém conseguiu fazer uma estratégia muito boa para pegar Jesus. Ele foi morto porque um homem que andava com ele decidiu delatá-lo, denunciá-lo, entregá-lo. Foi nada disso. Jesus vai dizer que ninguém tira a vida dele. Ele entrega voluntariamente. A grande diferença entre José e Jesus é que José não se entregou voluntariamente. Foi forçado aquilo. Os irmãos dele colocaram ele naquela estrada. E depois só que ele teve compreensão clara do que era o plano de Deus, ele passar por tudo que ele passou para dar segurança e um lugar de vida para os seus irmãos. Jesus não. Esse é o único ponto em que Jesus e José não são iguais. Porque Jesus sabia exatamente o que veio fazer. Jesus tinha clara compreensão que ele veio ao mundo, ele veio ensinar, ele veio trazer o reino de Deus, e ele sabia que ele havia de morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Então, tudo que está escrito aqui é o resumo de tudo que eu falei agora para vocês. É óbvio que alguns vão tentar dizer, não, a Bíblia ela é um livro motivacional. A Bíblia ela é um livro que vai ensinar você como viver. Não é verdade. Embora ela também faça isso. Embora também dentro dela tenham essas coisas. A Bíblia veio para dizer de um Deus que nos amou tanto, que Ele estava disposto a perdoar os nossos pecados, colocando toda a nossa culpa no único Filho dele, para que nós tivéssemos um caminho de salvação. A história do José não é a minha e a tua história. Nós somos o Rúben.
Nós somos o Simeão. Nós somos Judá. Nós somos os irmãos de José. Que embora tivesse culpa nas mãos, teve um lugar para morar. Teve um lugar para ser acolhido. E teve perdão sobre a vida deles. Que a gente entenda isso. E que a gente decida no nosso coração acreditar nessa verdade. Dizer, Senhor, eu sei que o Senhor veio para pagar os meus pecados. E me dar a esperança de um lugar melhor. Esse lugar melhor chama-se vida eterna. Nós podemos orar? Você pode ficar de pé? Quero orar com você. Geralmente, nesses trabalhos que nós fazemos, ou trabalhos como esse, nós quase sempre convidamos pessoas que entenderam e que acreditam naquilo que nós pregamos, a virem à frente e nós orarmos com elas. Hoje eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso hoje. Porque não é uma oração que vai salvar vocês, ou vai me salvar. Mas é a fé em Jesus Cristo. E se você ouviu isso e falou, pastor, mas eu tenho tanta dificuldade, eu tenho tanto a melhorar, e eu não sei se eu estou pronto para andar com Jesus. Eu vou dizer para você, os irmãos de José também não estavam prontos para receber perdão, mas eles receberam. Eles não mereciam um lugar no Egito de segurança e de conforto, mas eles ganharam. E a obra de salvação, ela passa em nós acreditarmos que mesmo sem mérito nenhum, Ele decidiu perdoar os meus pecados. Ele decidiu me amar tanto, mas tanto, que Ele se entregou naquela cruz por mim. E agora, porque eu acredito nisso, porque eu confesso Ele, porque olha que interessante, irmãos, eles venderam o irmão deles, porque eles não gostaram da história que os irmãos dele contou para eles. E qualquer história, vocês vão se curvar diante de mim. E o que exatamente está acontecendo? Eles estão se curvando diante de José. Eles estão diante de alguém que tem autoridade sobre eles. Algumas pessoas dizem assim, mas como que é andar com Jesus? É você reconhecer que existe uma autoridade sobre a tua vida. Ele é Senhor sobre a sua vida. Ele é Senhor sobre a sua família. É o Senhor sobre o teu coração. Ele já não é mais o irmão que foi morto. Jesus já não é mais o homem que foi para o madeiro. Jesus já não é o homem crucificado. Ele ressuscitou o terceiro dia e ele ascendeu aos céus e hoje está sentado à destra de Deus Pai, Todo-Poderoso, cheio de glória e autoridade, e ele recebeu um nome acima de todo e qualquer nome, e o nome dele todo joelho se dobra, toda língua confessa, e todo mundo sabe que ele é o Senhor sobre todas as coisas. E nós apenas confessamos isso. Eu sei que esse que me perdoou é Senhor sobre a minha vida. Se você de fato deseja isso sobre a tua vida, eu quero te convidar a orar sobre isso. Acreditar nessa mensagem. E a entrar para essa terra de segurança que Jesus tem para você. Nós podemos orar? Você pode curvar a tua cabeça? Faz um. Amém? Feche seus olhos. Curva a sua cabeça. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Vamos pedir essa graça ao nosso Pai. Não existe ninguém que mereça ser salvo. Mas existe salvação para todos os homens. Por um único motivo, Ele nos amou muito. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós oramos nessa noite. E essa é a minha oração, Senhor. A oração que entende que nós não somos como José. Porque esse texto não fala que nós somos como José. Esse texto não aponta para a gente como José.
mas aponta para Jesus. Porque toda a Escritura aponta para Jesus. Mas ela traz para a minha vida e para todos nós uma grande mensagem. De alguém que tinha autoridade para se vingar, mas decidiu perdoar. Alguém que tinha autoridade de, no mínimo, expulsar para fora e simplesmente deixar passar necessidade e fome. Mas antes disso, ele decidiu dar a nós um lugar à mesa e um lugar para estar com ele. A minha oração, Senhor Jesus Cristo, nessa noite, é que haja uma convicção profunda no nosso coração, de que foi por minha causa que Jesus Cristo morreu naquela cruz, foi por muito me amar, que Ele decidiu, mesmo eu sendo culpado, mesmo eu sendo pecador, Ele decidiu, Ele desejou, e Ele se entregou voluntariamente naquele madeiro, Ele foi morto naquele lugar, para que eu pudesse ser perdoado de todos os meus pecados, e não apenas perdoado, Ele me deu um lugar para estar com Ele. Eu oro, Pai, para que toda acusação caia no chão, para que todo sentimento de inadequação, ele caia sobre o chão agora, porque nós estamos diante de um Deus extremamente amoroso, um Deus que não nos abandona, um Deus que poderia nos expulsar, mas preferiu nos acolher, um Deus que poderia nos acusar, mas decidiu nos absolver, um Deus que poderia muito bem nos lançar para longe, mas decidiu nos trazer para perto. Eu oro, Jesus, para que haja uma convicção tamanha no nosso coração, uma convicção de que nós estamos diante daquele que tem autoridade, que é Senhor sobre todas as coisas, mas Ele decidiu me perdoar, Pai amado. Eu oro, Senhor Jesus Cristo, como a Tua palavra vai dizer, que o Senhor nos atraiu com laços de amor. Ah, Pai, eu oro, Pai amado. Espírito Santo de Deus, eu creio na Sua obra de salvação. Eu creio que o Senhor é o Espírito que está falando aos corações. É o Senhor que está convencendo-nos profundamente desta obra salvadora de Jesus. É o Senhor que está dizendo sobre nós. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós aprendemos ao longo desses dias que se nós cremos no nosso coração e confessarmos ao Senhor Jesus Cristo com os nossos lábios, nós seremos salvos. Porque com o coração se crê e com a boca se confessa para a salvação. Eu oro, Espírito Santo de Deus, para que a gente possa declarar com o nosso coração e com a nossa boca que o Senhor Jesus Cristo é o meu Salvador e é Senhor sobre a minha vida. Aquele que perdoou os meus pecados, aquele que me amou muito a ponto de perdoar os meus pecados. Eu confesso que Ele é Senhor sobre a minha vida, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, porque Ele muito me amou e eu entendo o seu amor por mim e eu me entrego a este amor mesmo não sendo merecedor. E eu peço que essa obra de salvação transforme a nossa vida, transforme a nossa casa, transforme a nossa família, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a minha oração nessa noite. Alcança cada um de nós, para a glória do Teu nome, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor.